Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos falar sobre a ordem Neuróptera. Essa é mais uma ordem de importância dentro do conteúdo de entomologia agrícola. Esses insetos têm como característica a presença de um aparelho bucal mastigador. São predadores. Outra característica importante é a presença das asas membranosas. E é justamente essas asas que dão o nome à ordem. Quando a gente chama o inseto de Neuróptera, e a gente vai estudar a origem dessa palavra, indica para a gente o neuro, a presença de nervuras, e ptera na palavra significa asas. Então, se a gente fizer uma tradução ao pé da letra, seria asas com nervura. Já quando vocês verem as imagens, isso vai ficar mais claro. A maioria deles possuem hábito terrestre, uma cabeça com forma variável e olhos compostos bem destacados do corpo. Abdômen alongado, cilíndrico, com 10 segmentos. Então, existem 10 urômeros dentro do abdômen dos insetos da ordem Neuróptera. O desenvolvimento desses insetos é por holometabolia. É uma metamorfose completa. Eles passam pelas etapas de ovo, larva, pupa e adulto. As larvas são predadoras, ou seja, são insetos benéficos que se alimentam de outros insetos. Se você tem insetos na sua lavoura que estão atacando a lavoura em população alta, esses insetos podem ajudar a reduzir a população desses insetos pragas. São conhecidas mais de 3.500 espécies da ordem Neuróptera. Portanto, insetos extremamente úteis no controle biológico. Inclusive, existem duas estratégias. Você pode trabalhar com o controle biológico aplicado. Então, você poderia criar esses insetos em laboratório e fazer a liberação deles no campo, para ajudar no controle. Ou então, basta que a gente conserve os inimigos naturais existentes lá na área. E aí, para isso, a gente precisa, sempre quando pensar em medidas de controle, pensar em medidas de controle de pragas que sejam seletivas a esses inimigos naturais, como os insetos da ordem Neuróptera. Nas figuras ao lado, estão dois exemplares da ordem Neuróptera. Destaco para vocês a característica das asas membranosas, com uma grande quantidade de nervuras, justamente o que dá um nome à ordem. Vamos falar então das famílias de importância. A primeira família que a gente vai falar é a família Mantispidae. Eles se assemelham ao louva-a-Deus. Dá uma olhada que eles possuem as pernas anteriores do tipo raptatória. Dá uma olhadinha aqui. Essas pernas servem para agarrar a presa e assim ele vai poder se alimentar do inseto com maior facilidade. As membranosas, então, não dobradas, antenas dilatadas no ápice, cercos ausentes e a maioria são predadores de aranhas. Outra família, essa já é mais conhecida, é a família Chrysopidae. Eles possuem um corpo delicado, de 1 a 1,5 cm, e a coloração verde é mais comum. Antenas filiformes, asas hialinas ou manchadas. São conhecidos como bicho lixeiro. Essa ordem é exigida na coleção entomológica que os alunos fazem aqui na faculdade. Eles têm uma grande dificuldade para conseguir capturar esses insetos, não por conta da sua raridade, mas justamente por esse corpo delicado, ele traz uma certa dificuldade de montagem e conservação. Esses insetos acabam ficando abrigados durante o dia e à noite eles vão migrar para focos luminosos, justamente visando essa aglomeração de insetos que eles possam se alimentar. É característica da sua ovoposição essa arquitetura aqui em forma de pedúnculo. E um ponto interessante dessa ordem, especialmente no caso dessas famílias, dessa família Chrysopidae, as suas larvas recobrem o corpo com exúvias da presa.
Então a exúvia nada mais é do que aquele restante do exoesqueleto do inseto. Ele se alimenta de outros insetos, fica essa exúvia, e aí ele vai colocando no corpo dele, né, nas costas dele, vamos chamar assim, no dorso, essas exúvias. Dá uma olhada aí na imagem para você ver. Parece um montinho de sujeira, né, um montinho de lixo, de cisco, e lá embaixo desse montinho de cisco está a larva. À medida que ele vai se alimentando dos insetos, ele vai colocando isso no seu dorso. Por isso, né, o nome popular de bicho lixeiro. Olha, né, a agressividade que é esse inseto perante aí a sua capacidade de predar outros insetos. Outra família de importância é a família Myrmeleontidae. Essa família tem o maior número aí de neurópteros. Eles têm uma característica morfológica semelhante às libélulas. Então, essas asas mais afinadas, né, lembra uma libélula. Contudo, eles possuem antenas clavadas e têm como nome comum formiga-leão. Então, o pessoal costuma chamar essa família, né, de formiga-leão, em função da característica da sua fase larval. E as fêmeas fazem a postura no ovo, as fêmeas fazem a postura no solo, desse ovo eclode a larva, e essas larvas vão ficar lá no solo. Lembra que essas larvas, né, têm a capacidade de predar outros insetos. As larvas são ovaladas, com 3 pares de pernas e 2 mandíbulas grandes. É uma característica da larva desse grupo construir um funil, e aí ela fica lá embaixo, na base do funil. Quando o inseto, a presa, cai dentro desse funil, ela se alimenta. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, isso como funciona. Do lado direito aí você está vendo a larva do Neuróptera, e lá embaixo, nesse funil de areia, você pode ver aqui o aparelho bucal do inseto. À medida que a presa passa ali próximo à barreira aqui do funil que ele construiu, ela cai lá dentro e a formiga-leão, né, o nome popular, vai se alimentar da sua presa. Outra família é a família Hemerobiidae. Essa família é semelhante aos crisopídeos, só que tem uma característica mais amarronzada, pardacenta. Tanto os adultos e as larvas são predadores de outros insetos. Outra família é a Scalapidae. Tem a cabeça larga, um corpo mais deprimido, pousam sempre com as asas abertas. Lembrando aí, né, novamente, as libélulas. As suas larvas também são predadoras e vivem na superfície do solo. Eu vou colocar para vocês um link aqui na descrição do vídeo, de forma que vocês possam acessar e aprofundar um pouco mais os estudos de um material da Embrapa, que eles têm informações, né, sobre a criação do crisopídeo e a utilização dele no controle biológico aplicado. Então, como eu já disse, existem 2 possibilidades de você utilizar isso na prática. Você pode fazer a liberação do inseto benéfico, ou simplesmente todas as medidas que você utilizar no seu manejo precisam se preocupar, né, ter essa atenção à seletividade desses insetos que já estão lá. Então, tentar conservar esses inimigos naturais que já estão na sua lavoura. Dessa forma, a gente finaliza o conteúdo da ordem Neuróptera. Deixo aqui meus contatos. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí no vídeo e compartilhar com outras pessoas que também se interessam pelo tema. Um forte abraço e vamos em frente!